Imagine por um instante que, em algum lugar nas profundezas do oceano, uma conversa esteja acontecendo neste exato momento. Uma conversa complexa, estruturada, talvez cheia de emoções e histórias, mas que ninguém jamais conseguiu compreender. E se eu te dissesse que, pela primeira vez na história, cientistas estão prestes a decifrar a linguagem de outra espécie inteligente na Terra? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como enxergamos o nosso lugar no mundo. E se você quiser estar entre os primeiros a entender o que essas criaturas realmente estão dizendo, pense em se inscrever agora, porque esse momento está mais próximo do que você imagina. Tudo começou com uma experiência que parecia quase insignificante. Cientistas conseguiram interagir durante 20 minutos com uma baleia jubarte. Mas isso não foi tudo. Ao mesmo tempo, eles alimentaram uma inteligência artificial com 9.000 gravações de sons produzidos por cachalotes, tentando decifrar um possível código oculto. O que esperavam encontrar eram ruídos aleatórios, padrões simples, talvez algo parecido com um sonar. Mas o que surgiu foi completamente diferente. Em um laboratório do MIT, o silêncio tomou conta do ambiente. A inteligência artificial não apenas identificou padrões, ela encontrou algo surpreendentemente parecido com os blocos fundamentais da linguagem humana. Estruturas organizadas, quase como sílabas ou unidades sonoras que poderiam formar algo maior. Esses sons vinham de mais de 1 quilômetro abaixo da superfície do Mar do Caribe. Um ambiente onde a luz não existe. Um mundo habitado por criaturas com cérebros 6 vezes maiores que os nossos. E, mais impressionante ainda, criaturas que usam um sistema de comunicação que existe há milhões de anos, muito antes dos humanos surgirem. Esse primeiro resultado abalou completamente a equipe. Sim, já sabíamos que as baleias se comunicavam, mas esse nível de complexidade levantou uma pergunta desconfortável. E se aquilo que sempre chamamos de sinais for, na verdade, uma linguagem completa? Em seu escritório, o biólogo marinho David Gruber escutava gravações que havia coletado enquanto estudava águas-vivas. Esses sons eram cliques rápidos, o principal meio de comunicação dos cachalotes nas profundezas escuras do oceano. Até então, esses cliques haviam sido classificados e associados a significados básicos como perigo, alimento ou direção. Mas ninguém havia tentado analisá-los com as ferramentas modernas que revolucionaram o estudo da linguagem humana. Foi aí que Shai Goldwasser, uma criptógrafa do MIT, entrou em cena. Ao ouvir os sons vindos do escritório de Gruber, ela parou imediatamente. Inclinou a cabeça, intrigada. Aquilo soava familiar. Depois de escutar atentamente, disse: "Isso parece código Morse. Vocês já tentaram usar aprendizado de máquina para decifrar isso?" A resposta foi não. Goldwasser passou décadas analisando dados aparentemente caóticos para descobrir padrões escondidos. Para ela, aqueles cliques não eram aleatórios. Eles seguiam regras invisíveis, mas reais. Um especialista em inteligência artificial, então, sugeriu algo ousado: usar técnicas de aprendizado profundo, semelhantes às usadas em modelos como o ChatGPT, para tentar entender a comunicação das baleias. Afinal, os algoritmos não se importam com quem gera os dados, apenas com a quantidade e consistência deles. Mas havia um grande problema. Os dados disponíveis eram insuficientes. As gravações estavam espalhadas, os métodos eram inconsistentes e as amostras pequenas. Para que isso funcionasse, seria necessário um volume enorme de dados organizados, coletados ao longo de anos, com indivíduos identificáveis. E então, aconteceu algo estranho. Durante aquela interação de 20 minutos com a baleia, depois que os cientistas pararam de emitir sons, ela continuou respondendo. Mesmo se afastando, ela mantinha a conversa. Esse momento mudou tudo. Para avançar, era necessário um projeto muito maior. Em 2020, nasceu o projeto SETI, Cetacean Translation Initiative. Financiado pelo TED Audacious Project, ele reúne instituições como MIT, Harvard, Berkeley e mais de 15 organizações ao redor do mundo. A base principal foi instalada na Dominica, uma pequena ilha no Caribe, e por um bom motivo,
famílias de cachalotes retornam a essas águas há gerações. Não são indivíduos desconhecidos, são baleias identificadas, acompanhadas ao longo dos anos, reconhecidas por suas caudas e pelos padrões únicos de seus sons. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Para entender como eles se comunicam, é preciso conhecer os chamados codas. Diferente das baleias jubarte, os cachalotes não cantam. Eles produzem sequências rápidas de cliques. Cada sequência é um coda, uma espécie de frase, sonora com 3 a 40 batidas. Antes do projeto SETI, acreditava-se que existiam cerca de 21 tipos de codas, cada um com um significado simples. Mas, quando os cientistas analisaram 9.000 gravações com ferramentas avançadas, descobriram algo inesperado. Não eram 21, eram 156. E esses codas não eram simples sinais. Eles variavam em ritmo, velocidade e estrutura. Alguns incluíam cliques extras que mudavam o significado, como a entonação em uma frase humana. Os pesquisadores perceberam que estavam diante de algo muito mais complexo, talvez um alfabeto. Não um alfabeto tradicional, mas um conjunto limitado de sons que podem ser combinados de infinitas maneiras, exatamente como os fonemas nas línguas humanas. E é nesse momento que tudo muda, porque se essas baleias possuem um sistema parecido com o nosso, então a pergunta deixa de ser elas se comunicam e passa a ser sobre o que elas falam. E mais importante, ainda estamos prontos para ouvir a resposta, mas isso era apenas o começo. Depois dessa descoberta, veio algo ainda mais impressionante. Um especialista começou a analisar cada clique em detalhe extremo. Não apenas a sequência, mas a forma do som, frequência, ressonância, estrutura interna. Após semanas em silêncio, ele apresentou sua conclusão. Os cachalotes produzem sons semelhantes a vogais. Não aproximações, mas estruturas acústicas comparáveis às vogais humanas. Sons como A e I, e ainda mais surpreendente, eles produzem ditongos, sons que mudam suavemente ao longo do tempo. Pense nisso. Esses animais vivem na escuridão total. Nunca ouviram a fala humana e, mesmo assim, desenvolveram estruturas sonoras equivalentes às nossas. Isso não é coincidência, é convergência. E o mais impressionante, eles fazem isso sem cordas vocais. Utilizam um sistema totalmente diferente, baseado em passagens nasais e estruturas internas únicas. 2 caminhos evolutivos diferentes, chegando ao mesmo resultado. Isso levanta uma questão profunda. Será que a linguagem é inevitável quando a inteligência atinge certo nível? Por muito tempo, acreditou-se que a comunicação das baleias era simples. Mas agora sabemos que ela é rica, contextual e dinâmica. Os sons mudam dependendo da situação, dos indivíduos e das relações sociais. Uma mãe usa sons diferentes ao cuidar do filhote do que durante uma caça. 2 baleias usam sons distintos ao se reencontrarem após um tempo. Isso é linguagem contextual, assim como a nossa. Durante 13 anos, o pesquisador Shane Jarrell observou famílias de cachalotes na Dominica. Ele conhecia cada uma delas, dava nomes, reconhecia comportamentos. Ele viu mães deixando seus filhotes com outras fêmeas, trocando sinais antes de mergulhar para caçar. Viu interações que duravam até 1 hora, com múltiplas baleias falando ao mesmo tempo, como uma conversa. E então surge a grande pergunta. Sobre o que elas falam? Ninguém sabe ainda, mas sabemos que seus cérebros são os maiores do planeta, 6 vezes maiores que o nosso, complexos, energicamente caros e cheios de conexões ainda pouco compreendidas. A natureza não cria algo assim sem motivo. Essas baleias vivem em sociedades complexas, transmitem conhecimento, possuem cultura. As mais velhas guardam informações vitais, rotas, relações, estratégias. Quando morrem, esse conhecimento desaparece. Isso não é instinto, é cultura e é transmitida pela comunicação. Agora imagine o que isso significa. Essas baleias não apenas sobrevivem, elas ensinam, aprendem, lembram, cooperam, vivem em um mundo social invisível para nós. E talvez estejamos a poucos anos de entender o que elas realmente dizem. Mas, para transformar essa descoberta em algo realmente compreensível, os cientistas perceberam que precisavam dar um passo ainda maior. Identificar padrões não era suficiente. Classificar sons também não. O
verdadeiro desafio era conectar cada som a uma situação real, observável, mensurável. Em outras palavras, era necessário contexto. Foi então que o projeto entrou em uma nova fase, ainda mais ambiciosa. Os pesquisadores começaram a equipar os cachalotes com dispositivos especiais presos ao corpo por meio de ventosas. Esses aparelhos registram não apenas o áudio com extrema precisão, mas também dados como profundidade, temperatura, movimento e localização. Cada dispositivo possui múltiplos microfones sincronizados. E o mais impressionante, vários indivíduos de um mesmo grupo podem ser monitorados ao mesmo tempo. Isso permite identificar exatamente qual baleia está falando, para quem ela está se dirigindo e em que circunstância. Isso muda tudo. De repente, os sons deixam de ser isolados. Eles passam a estar ligados a ações específicas, a comportamentos, a interações sociais. Cada clique pode ser associado a algo concreto. Uma caça, um deslocamento, um encontro. Os cientistas já não analisam apenas sons. Eles começam a observar diálogos. Eles sabem quais baleias são parentes, quais são dominantes, quais são mães, quais são jovens. E com essas informações, a inteligência artificial consegue identificar padrões muito mais profundos. Não é mais apenas este som vem depois daquele. Agora é, este indivíduo específico emitiu este som para aquele outro indivíduo. E então aconteceu isso. É o início de uma verdadeira compreensão. E, surpreendentemente, os resultados estão surgindo mais rápido do que o esperado. O fator decisivo é justamente o contexto social, porque a linguagem, seja humana ou não, nunca existe isoladamente. Ela depende de relações, intenções e situações. E à medida que os dados aumentam, uma percepção se fortalece. Isso não é apenas comunicação, é linguagem. E se isso for confirmado, as consequências vão muito além da ciência. Já vimos algo parecido antes. Na década de 1960, cientistas descobriram que baleias jubarte produzem canções complexas. Essa descoberta emocionou o mundo e deu origem a movimentos de proteção das baleias. Leis foram criadas. Espécies que estavam à beira da extinção começaram a se recuperar. Mas o que estamos prestes a descobrir agora pode ser ainda mais impactante, porque não estamos falando apenas de sons organizados. Estamos falando de pensamentos, de mensagens, de algo que pode ser traduzido. Isso significa que outra espécie pode estar compartilhando experiências, memórias e conhecimento há milhões de anos, enquanto nós simplesmente passávamos por cima delas, sem perceber. Isso muda completamente a forma como vemos esses animais. Se os cachalotes possuem linguagem, então eles não são apenas inteligentes. Eles são, de certa forma, semelhantes a nós em algo fundamental: a capacidade de dar significado ao mundo. E isso levanta questões difíceis. O que significa a caça às baleias nesse contexto? O que significa quando um navio colide com uma baleia e a mata? O que significa o ruído constante dos motores dos sonares militares interferindo na comunicação delas por centenas de quilômetros? Se elas realmente falam, então o que estamos fazendo com elas? Especialistas em direito já começaram a discutir isso. Existe uma possibilidade real de que no futuro, espécies com linguagem possam ser consideradas portadoras de certos direitos. Algo que, até pouco tempo atrás, parecia impossível. Mas agora começa a fazer sentido. David Gruber já falou sobre essas implicações. E a história mostra que descobertas científicas podem transformar a sociedade. A revelação dos cantos das baleias mudou leis. Então, o que acontecerá se provarmos que elas possuem linguagem? Uma ideia começa a surgir, mesmo sem ser dita diretamente. Se os cachalotes têm linguagem, então, cada caça no passado pode não ter sido apenas uma atividade econômica, pode ter sido a destruição de comunidades inteiras. E cada colisão com um navio não é apenas um acidente, pode ser a perda de um indivíduo com memória, cultura e conhecimento acumulado ao longo de décadas. Durante séculos, nossa relação com esses animais foi baseada em uma suposição: eles não têm linguagem. Agora, essa suposição está sendo questionada. E enquanto os pesquisadores continuam analisando os dados, uma pergunta permanece:
O que eles estão dizendo? Porque os cachalotes existem há muito mais tempo do que nós. Eles vivem nos oceanos há milhões de anos. Seu sistema de comunicação surgiu muito antes de qualquer ser humano existir. Eles testemunharam mudanças enormes no planeta. Viram espécies surgirem e desaparecerem. Observaram transformações que nós nunca vimos. E, recentemente, presenciaram algo ainda mais rápido. O nosso impacto. Eles ouviram o aumento constante do ruído dos navios. Sentiram as mudanças químicas na água. Perceberam alterações em seus ambientes. Eles viveram tudo isso. Então surge uma pergunta inevitável. Será que eles falaram sobre nós? Será que discutiram essas mudanças? Será que tentaram entender o que está acontecendo acima deles? Hoje, já identificamos as bases do sistema deles. A inteligência artificial revelou padrões, estruturas, elementos semelhantes a vogais. Especialistas de várias áreas estão trabalhando juntos, mas o significado ainda está escondido. Por enquanto, porque os pesquisadores acreditam firmemente que não é uma questão de se vamos entender. É uma questão de quando. E quando esse momento chegar, quando a primeira frase for traduzida, não será apenas um avanço científico, será um momento histórico. Talvez ouviremos uma mãe ensinando a filha um local de caça, ou uma matriarca transmitindo uma rota migratória usada há décadas, ou até um aviso sobre algo desconhecido nas águas, ou talvez algo completamente inesperado, algo que nunca imaginamos, porque passamos tanto tempo acreditando que éramos os únicos com algo importante a dizer, que nunca pensamos no que os outros poderiam estar dizendo. Enquanto isso, a inteligência artificial continua ouvindo, e as baleias continuam falando. E em algum lugar, nas profundezas perto da Dominica, uma mensagem completa pode estar prestes a ser compreendida. E quando isso acontecer, vamos perceber algo fundamental. Nunca estivemos sozinhos. Sempre existiram outras inteligências, outras culturas, outras vozes neste planeta. Vozes que ignoramos por séculos, mas não por muito mais tempo. E se você quiser estar presente quando essa primeira mensagem for finalmente decifrada, fique atento, porque quando isso acontecer, tudo vai mudar. E conforme essa possibilidade se aproxima, algo ainda mais profundo começa a emergir. Não apenas sobre as baleias, mas sobre nós mesmos. Porque cada nova descoberta não revela apenas quem elas são, revela também o quanto nós estivemos errados durante todo esse tempo. Por séculos, os humanos se colocaram no centro da inteligência na Terra. Acreditamos que a linguagem, especialmente em sua forma complexa, era algo exclusivamente nosso. Era o que nos diferenciava de todas as outras formas de vida. Era a prova da nossa singularidade. Mas agora, essa ideia começa a desmoronar. Se os cachalotes realmente possuem uma linguagem, não apenas sons, mas estruturas, contexto, variações e talvez até significado simbólico, então somos obrigados a reconsiderar tudo o que pensávamos saber sobre inteligência. Porque linguagem não é apenas comunicação, é memória compartilhada, é identidade, é cultura viva. E isso significa que, durante todo esse tempo, existiu uma civilização paralela à nossa, não construída com cidades ou tecnologia, mas com relações, conhecimento e som. Uma civilização que evoluiu silenciosamente sob a superfície, invisível aos nossos olhos, mas talvez tão rica quanto a nossa em termos de experiência. E isso muda completamente a forma como devemos enxergar o planeta. Não como um lugar dominado por uma única espécie inteligente, mas como um mundo compartilhado. Um mundo onde outras formas de consciência existem, se comunicam, aprendem e vivem suas próprias histórias. E talvez o mais impressionante de tudo isso seja o fato de que estamos apenas começando a escutar. Porque, até agora, nossa tecnologia não era suficiente, nossa curiosidade não era direcionada, nossa perspectiva era limitada. Mas hoje, pela primeira vez, temos ferramentas capazes de atravessar essa barreira invisível. A inteligência artificial continua analisando padrões. Os sensores continuam registrando dados. Os cientistas continuam observando, cruzando informações,
tentando construir uma ponte entre dois mundos. E cada pequeno avanço nos aproxima de algo que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Um verdadeiro diálogo entre espécies. Não apenas observação, não apenas interpretação, mas compreensão. E quando esse momento chegar, ele não será silencioso. Ele ecoará em todas as áreas da sociedade. Na ciência, que terá que redefinir o conceito de linguagem. Na filosofia, que terá que reconsiderar o que significa ser consciente. Na ética, que terá que enfrentar novas responsabilidades. E até na forma como enxergamos a vida no universo. Porque se duas espécies completamente diferentes na Terra desenvolveram sistemas complexos de comunicação, então talvez isso não seja algo raro. Talvez seja inevitável. Talvez, em outros lugares do universo, existam outras formas de inteligência esperando para serem compreendidas. Mas antes de olharmos para as estrelas, talvez devêssemos prestar atenção ao que já está aqui, debaixo de nós, falando, esperando. E há algo quase poético nisso tudo. Durante séculos, cruzamos os oceanos em busca de novas terras, novos povos, novas culturas. Exploramos cada canto do planeta, acreditando que já sabíamos quem estava aqui. Mas a verdade é que ignoramos uma das maiores presenças inteligentes do nosso próprio mundo. Elas sempre estiveram lá, nadando sob nossos navios, se comunicando em uma linguagem que não compreendíamos, vivendo vidas complexas, com relações, memórias e talvez até histórias. E agora, finalmente, estamos começando a ouvir. Mas ouvir não é o mesmo que entender. Ainda não sabemos o significado exato dos sons. Ainda não conseguimos traduzir uma frase completa. Ainda não podemos responder. Mas estamos perto, muito perto. E quando essa primeira mensagem for finalmente compreendida, tudo vai mudar. Porque naquele instante, deixaremos de ser observadores e nos tornaremos ouvintes, talvez até interlocutores. E isso traz uma última pergunta. Uma pergunta que é ao mesmo tempo simples e profunda. Se conseguirmos entender o que elas dizem, o que vamos fazer com essa informação? Vamos escutar de verdade ou vamos ignorar, como fizemos por tanto tempo? Porque compreender é apenas o primeiro passo. O que vem depois depende de nós. E talvez, quando esse momento chegar, quando finalmente ouvirmos uma mensagem clara, vinda das profundezas, talvez não seja apenas sobre elas. Talvez seja um reflexo de quem nós somos e de quem ainda podemos nos tornar. Porque, no fim das contas, essa não é apenas a história de baleias aprendendo a falar. É a história da humanidade aprendendo a ouvir. E isso pode ser a descoberta mais importante de todas. Então, se você quer acompanhar esse momento histórico, se quer estar presente quando a primeira mensagem for finalmente decifrada, fique atento, porque quando isso acontecer, não será apenas uma notícia, será uma virada na história da vida na Terra, e você vai querer estar lá para testemunhar.